Vamos ler com a ajuda de Deus, irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Vamos juntos ler esse capítulo? Evangelho de Mateus, capítulo 5. O Sermão da Montanha. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, que é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Até aqui, queridos. Até aqui esses versos. Amém. Queridos, esta é a palavra que o Senhor trouxe nesta noite. Estávamos aqui na comunhão, meditando, aguardando que o Espírito Santo trouxesse aqui um assunto. E foi aqui que o Senhor nos trouxe nesta noite. O Senhor nos trouxe nesta noite num lugar chamado Monte das Beatitudes. Este lugar existe. Não chamava isso. Agora chama. Monte das Bem-aventuranças. Os judeus caprichosos, porque sabiam que os cristãos gostariam de ir lá um dia, para saber mais ou menos aonde era esse lugar, e eles pavimentaram e fizeram ali um parque. Existe lá uma recepção, uma estação onde as pessoas param, um estacionamento grande, e eles nos levam nesse local onde isso aconteceu, que certamente na época deve ter sido um lugar assim, um lugar, uma colina, né? Um morro, sei lá o que, um lugarzinho elevado, lá um chão, uma grama, né? E quando ele se reuniu ali naquele lugar, nesse elevado, eu acho interessante essas coisas. Geralmente as multidões eram centenas, né? Milhares. Na multiplicação dos pães tinha 5.000 homens, né? Homens. Eles contaram, sim, 5.000 homens. Como que ele conseguia falar sem microfone? Fico pensando nisso, para falar com 5.000 pessoas sem microfone. Num lugar assim, vasto. Existem detalhes que nós temos que observar nas Escrituras. Existem detalhes que a gente tem que pegar esse detalhe, sabe? Não, já estava acontecendo milagre ali. Já estava acontecendo. Tinham pessoas idosas, pessoas com problema de audição, tinham aleijados, coxos, ressecados, mancos, crianças fazendo barulho, crianças no peito da mãe, no colo, sei lá. E a palavra dele saía com tanta virtude, com tanto poder. O Espírito Santo com certeza fazia alguma acústica ali, enviava essas mensagens para dentro, não só do ouvido, mas do coração das pessoas, para que elas compreendessem, além de ouvir, entendessem. Quantas vezes a gente está na frente da pessoa que está falando com a gente, ela está falando um monte de coisa numa palestra, por exemplo, muito importante a respeito de um assunto profundo, e a gente não está entendendo nada que ela está falando. Concorda com isso? Vocês aí, a maioria de vocês, eu tenho certeza que já deve ter ouvido palestra de alguém, deve ter assistido nos vídeos, ou um dia você pagou para assistir uma palestra de alguma coisa do teu negócio, daquilo que você faz para sobreviver, para incrementar seu negócio. O professor falando na sala de aula, pronto, professor, vai. O professor é que todo mundo já ouviu o professor falando, parece que ele estava falando bababá, bababá, bababá,
E ele estava falando coisas inteligíveis que ele estudou muito para dizer para você. E você sentado na frente dele não entendia patavina do que ele falava. Você pensou assim, se isso aí cair na prova, eu estou morto. Eu não estou entendendo nada, eu vou ter que pegar no livro, olhar, ler e dissertar sobre esse assunto, porque vai valer mais, pelo menos eu sei do que ele está falando. Eu vou lá e procuro e deve ser isso aí que ele falou. Entende? Como que o Senhor Jesus conseguia olhar para aquela multidão e expandir o reino de Deus no meio daquela simplicidade? Era tão difícil. Irmãos, eles não sabiam ler, não sabiam escrever. A maioria daquelas pessoas, vamos falar sinceramente, a maioria de nós todos também, quase que não gostaríamos de vê-los na porta da nossa casa. Eram pessoas grosseiras, brutas, sabe? Pedras brutas, que precisavam ser trabalhadas. E o Senhor Jesus olha para essas pedras brutas e lança estas palavras do sermão da montanha sobre eles. Sabe para quê? Para localizá-los. A palavra do Senhor Jesus tem endereço certo. Ele sabe onde que está o coração que precisa ouvir aquela palavra. Quando ele falou aqui, as bem-aventuranças de cada um, nem todos eram pobres de espírito, nem todos choravam, nem todos eram mansos, nem todos tinham fome e sede de justiça, nem todos eram misericordiosos, nem todos eram limpos de coração, nem todos eram pacificadores, nem todos sofriam por perseguição por causa da justiça, nem todos eram isso tudo aqui. Mas ele queria fazer a expansão do reino. Então, quando ele disse a sua palavra, ele direcionou aquela palavra de tal maneira que as pessoas que estavam ali se identificaram com ele, gostaram dele porque ele falou de justiça, gostaram dele porque ele falou de paz, gostaram dele porque ele falou das lágrimas, gostaram dele porque ele falou de mansidão, gostaram dele por isso. Cada um se identificou com uma parte do Senhor Jesus. E é assim que a gente começa a se identificar com ele. Quando entra no nosso coração alguma coisa que nos atrai, uma parte do que nos atrai, para que depois que a gente estiver junto com ele, o todo de Jesus nos atraia também totalmente. Você está entendendo a palavra? Nesta noite o Senhor te fala assim: deixe ser atraído pelo todo do Senhor Jesus. Deixe que o todo do Senhor Jesus entre dentro de você, do teu coração, da tua alma, que salve a tua casa, que te salve, porque a situação que você se encontra... Tem gente aqui nessa live falando: Senhor, eu não sei mais se eu tenho salvação, ao ponto que eu cheguei de mancanças, de pecados, de contradições, de erros que eu cometi, de fraquezas, de falhas, tropeções que eu dei. Capotei, Senhor, tu sabes. Aleluia. Esta palavra te encontra nessa noite para dizer assim para você: um dia pregada esta palavra, para sempre ela está pregada. Aqui a do Senhor Jesus. Um dia que o Senhor Jesus pregou essa palavra, Ele pregou ela para sempre. Ela está sendo relembrada hoje. Ela está sendo revista. Ela está sendo argumentada. Ela está fluindo outra vez para dentro de você, porque a expansão do reino tem que continuar. Ele está pensando em expansão. Ele está pensando em crescimento. Ele está pensando em chegar longe com essa palavra. Ela é tão poderosa que até hoje ela está convertendo, fazendo obras, trazendo para dentro. Tirando a lágrima, tirando a injustiça, tirando a dor, colocando paz, colocando mansidão, transformando gente ruim, gente cobra, gente invejosa, gente podre. Aleluia. Está trazendo para dentro. O reino de Jesus está expandindo. É o Evangelho. É o Evangelho. É a informação que você não tinha. É aquilo que você achava que jamais poderia acontecer. Não, comigo não, eu não. Todos pensam assim, todos não se conformam. Todos não se acham dignos, ninguém se acha merecedor mesmo. Por isso que a palavra graça significa favor imerecido. Você pensa que você mereceu algum dia? Nunca você mereceu. Você pensa que eu mereci algum dia? Nunca mereci. Mas o que eu posso fazer se eu sirvo hoje um Deus apaixonado, um Deus que cuida dos seus filhos, um Deus que localiza eles onde eles estiverem e conhece eles pelo coração. Ele conhece o manso, Ele conhece o pacificador, Ele conhece o que sofre por causa da justiça, Ele conhece o que sofre por causa do seu nome, Ele conhece aquele que não gosta de coisa errada, mas faz coisa errada, mas não gosta de coisa errada e gostaria de ser certo, mas não consegue. Mas nesta noite ele está aqui acreditando no potencial de poder que existe no nome do Senhor Jesus e no seu Evangelho, da sua graça.
É por isso que Ele está falando essa palavra para você nesta noite, bem clara, bem claramente. Vem, acredite, aceite, abra teu coração. Ei, mas eu já sou batizado, sou crente velho, eu tenho cargo na igreja, eu isso, eu aquilo. Mas olha, quer uma profecia da palavra que o Senhor está trazendo? Não dá para engolir, ela está aqui, ó, ela está aqui na garganta, o Senhor está trazendo voz profética da palavra. Você tem ministério. E você está com uma aflição na tua alma, aleluia. Você está com uma aflição, você não sabe o que você faz. Você não pode contar para ninguém. Aleluia. Se o Senhor mandar eu pregar teu nome, eu prego o teu nome daqui. Eu sinto o poder e a virtude da voz profética. Olha o nome santo do Senhor. Aleluia. Você está aí envolvido no meio do povo, mas o Senhor te fala por esta palavra. Não se envergonhe de ser um dessa multidão que sofre por causa da justiça. Você sofre por causa da justiça. É chegada a tua hora nessa noite. O Senhor olha para você nessa palavra e fala assim, deixa comigo. Você tem essa noção de que as coisas precisam ser justas? Então elas serão justas. Você vai ver isso acontecer ao teu redor. E você vai se lembrar desta live, desta família sofredora e humilde pregando essa palavra aqui, Senhor. Aleluia. Você vai entender se o Senhor é. O Senhor está em toda parte, em todo lugar. Tem gente aqui nessa noite, nessa live, que o Senhor vai quebrar o teu orgulho. Vai descer o teu queixo duro, porque você está sofrendo com isso. Você é racional demais. Você precisava de um coração mais quentinho, mais molinho um pouquinho, mais virtuoso. Ai, Senhor, eu tenho inveja daquele irmão simplesinho, que dá aquela glória na igreja, que fala em língua, que manifesta. Parece que eu tenho inteligência, eu sou formado, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sei isso, eu sei aquilo. Mas parece que por dentro de mim não passa nada. O Senhor te fala por esta palavra. A bem-aventurança é isto, é a licença que o Espírito Santo precisa para rasgar você no meio. Aleluia. Para entrar no teu coração e na tua alma, para fazer a obra que precisa ser feita. Se você falar, vem, eu deixo, eu estou pronto, o Senhor te fala por esta palavra, eu transformo o frio em fervoroso, o calado em eloquente. Aleluia. Você é do ministério, você está falando, tem alguém do ministério falando assim, Senhor, me dá um dom eloquente. O Senhor te fala por esta palavra, eu vou te dar a eloquência. Recebe agora, na comunhão desta pregação, em nome do Senhor Jesus, a palavra da eloquência. Aleluia. A eloquência é com entendimento. Gritar é uma coisa, mas ter a eloquência, o tom certo, o tom de voz, a hora de falar, controlado pelo Espírito Santo, para que atinja, para que o Espírito Santo consiga fazer o trabalho dele, sem a interferência humana. Tem irmão que está pregando a palavra, e o Senhor está usando o dele, está a coisa mais linda do mundo. De repente ele entra no meio da palavra, ele começa a falar aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha, ele estraga tudo. E todo mundo lá no banco percebe. Até aquele ponto X, o Senhor estava usando dele. Mas daqui a pouco ele descambelou para um lado assim. A gente percebeu que era ele que queria falar tudo aquilo. Para com isso, irmão. Em nome do Senhor Jesus. Recebe a pureza dos apóstolos. Aleluia. Das pregações humildes de Pedro e profundas de Paulo. Recebe em nome do Senhor Jesus esses dons. Você precisa. Você cuida de um povo, de um rebanho. Você tem que ter essa característica apostólica em você. Sorri um pouquinho mais. Quem desenhou em você essa cara feia? Aleluia. Solta um pouco o teu rosto. Dá um sorriso para a Irmandade. Aleluia. Dá um sorriso para a Irmandade. Dá um abraço. Dá uns beijos nas crianças. Aleluia. Cumprimenta os jovens. Cumprimenta a mocidade. Saúda as velhinhas. Aleluia. Tem gente que entrou aqui nessa noite, nessa live. Senhor, eu preciso muito da palavra. Fala comigo. Me diga alguma coisa. O Senhor fala assim para você, olha. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Sabe para quem que ele estava falando isso? Pro elemento, para a pessoa do verso 11, do verso anterior. Bem-aventurados vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Aleluia. Por minha causa. Como que é uma bem-aventurança tão grande sofrer pelo nome do Senhor Jesus? Não foi à toa que os apóstolos saíram do sinédrio, saíram da prisão, todos felizes, cheios de chicotada nas costas, se regozijando por terem sido achados dignos de sofrer pelo nome do Senhor Jesus. Não pense só em você, não seja egoísta, não. Não pense só no teu negócio, nas tuas coisas, no teu financeiro. Se você sofrer por causa do Senhor Jesus, vai ser uma honra.
Se você está sofrendo por causa das tuas coisas, o Senhor te fala por esta palavra: vamos trocar, dá tuas coisas para mim, que eu vou colocar todas elas no lugar, vou colocar todas elas no eixo, vai ter cura, libertação, a porta vai abrir, eu vou fluir, eu vou prosperar, vou colocar criatividade na tua cabeça, vou te dar ideias novas, produtos novos, coisas boas vão acontecer, mas dá para mim. Você é muito centralizador, você é muito faminha, você tem que controlar teu orgulho e a tua ganância, está muito ganancioso, dá para mim. Aí você vem para o meu lado, entrega aquilo que é teu para mim, eu entrego aquilo que é meu para você. Vai repousar sobre ti a humildade, a luz, a santidade. Essa palavra foi bem clara. A multidão estava ali. Ó, perceba a cronologia das coisas. Ó. Capítulo 1, os magos do Oriente. Capítulo 2, os magos do Oriente. Jesus nasce. Foge para o Egito, volta do Egito, aparece João Batista no capítulo 3 pregando sobre ele. Aí João Batista batiza Jesus no capítulo 3. Ele não fez nada ainda, fez nada, acabou de batizar. No capítulo 4, ele é levado para o pináculo do templo, para o deserto, para ser tentado pelo adversário. No capítulo 4, então, do capítulo 4 para frente, ele recruta os seus discípulos, os seus primeiros discípulos. Os discípulos começam a ouvir sua palavra, começam a andar atrás dele. Ele tem muito para dizer, tem muito pouco tempo para fazer, mas tem muita coisa para falar. Ele sai falando, e no capítulo 4, quando ele termina no capítulo 4, ele está vendo uma multidão e inicia o capítulo 5, quando ele fala isso que você leu na tua Bíblia nesta noite. Então, ou seja, ele está começando o seu trabalho agora aqui. Ele está pensando em dimensões, ele está pensando em expansões, ele está pensando em grandeza do seu reino, ele está pensando em trabalhar para o Pai, ele está pensando em correr, ele está pensando em achar depressa os voluntários. Então sabe o que ele faz? Ele direciona a palavra dele diretamente aos corações daqueles que haveriam se identificar com ele. Sabe o que aconteceu com essa multidão? Muitos não se identificaram com nada e foram embora. Ele não fala coisa com coisa. Ele não fala. Falou, mas não entendi nada. Mas dos que entenderam nunca mais esqueceram. E os que entenderam e nunca mais esqueceram, chamaram aquele que não entendeu, falou: você não entendeu direito, você não entendeu, você não está vendo, a tua ficha não caiu, vem cá, vou te explicar. E começou a ser divulgador, ele começou a multiplicar a sua palavra no meio dessa multidão aqui. Foi assim que eles saíram, e na próxima reunião, de centenas, tinha milhares. E ele já não podia mais andar no meio das cidades, porque a hora que ele entrava nas cidades, as ruas são pequenininhas, são estreitinhas. As barraquinhas caía tudo para o chão, não tinha jeito dele andar ali no meio. Ele começou a rodear as cidades em lugares grandes, em lugares espaçosos, para que as pessoas da cidade fossem até onde ele estava e sentassem pelo chão. E aí elas começaram a ver sua misericórdia, porque teve um dia que ele olhou para aquela multidão sentada no chão, desde cedo, já era meio-dia e meio, 1h da tarde, ele falou: que dó. Olhou para os apóstolos e falou: tadinho deles, estão comigo desde manhã, deve estar morrendo de fome, eu estou só que falo, eles estão aí sentadinhos, coitadinho deles. Por favor, meninos, chamou os apóstolos, os 12, dá de comer para eles, coitados, dá de comer para eles, para os apóstolos. O que é isso, irmão? Segue, puxa uma linha da palavra na tua cabeça, você é inteligente, você tem que crer no Evangelho, e entender o Evangelho, e degustar, saborear a palavra. Sabe o que ele queria? Ele queria que os apóstolos entendessem aquele chamado que ele fez aqui no capítulo 5. Aleluia! Eles eram aquelas pessoas que se identificavam com a sua palavra. Olhou para o Senhor e falou: Senhor, precisa de muito dinheiro para sustentar essas pessoas. Só homem tem 5.000. Se metade for casado, tem mais 2.500. Eles tinham 4 ou 5 filhos cada um. Se cada um tiver só mais um filho, são 2.500. São 10.000 pessoas. O que é isso? Como é que o senhor fala um negócio desse? Vocês têm alguma coisa aí? Tem alguma coisa aí? Presta atenção na lição da palavra. Nós temos aqui um garoto que trouxe um embornalzinho e a mãe dele mandou ele falou: mãe, eu estou indo lá no discurso de Jesus. E a mãe falou: não, você leva um lanche. 5 pães, 3 peixinhos. Pegaram o lanche do menino. Você entendeu que muitas obras na tua vida começaram a partir daquilo que você ofereceu? Você não viu isso? Muitas obras na tua vida começaram a partir daquilo que você fez, do que você falou, do que você investiu. Invista no reino. O menino pegou o lanchinho dele. Que dó, irmão. Não tem o nome do garoto na Bíblia. Não tem, é um anônimo. Igual eu, igual você, somos anônimos. Que pregamos por chamado,
Pregamos pelo dom de Deus. Pregamos porque nós haveremos de dar conta dos nossos talentos. Ninguém vai dar conta dos meus talentos por mim. Ninguém vai dar conta dos teus talentos por você. Eu acabei de ouvir isso agora num áudio que o irmão mandou para mim. Aleluia. Você está entendendo? Você vai ter que dar conta dos teus dons. E o menino, sabe o que ele fez? Pegou o lanchinho dele e deu o dom dele para o Senhor Jesus. Ó, Senhor, te ofereço o meu dom, o que eu tenho. Nem que eu passe fome, não tem problema. Está tão gostoso aqui. Aleluia. Talvez o garoto não estava nem com fome. Porque se ele tivesse com fome, ele já tinha comido. Porque quando o Senhor Jesus acordou, se preocupou com aquilo, eles já estavam com fome faz tempo. Mas o menino não comeu, não comeu. Ofereceu para eles e aquilo alimentou só de homens. Vamos falar o número da Bíblia. Mais de 5.000 homens. Está entendendo a palavra? Então, a partir daquilo que você possa oferecer, ofereça alguma coisa, faça alguma coisa, predisponha, porque o reino expandiu em você. Você não tem como correr, a não ser que você diga assim, ó, eu não quero mais fazer parte do reino de Deus, e some daqui. Mas não tem mais jeito, porque quem está no reino se apaixonou pelo reino, é cidadão do reino. O sangue dos príncipes do reino corre na tua veia. O sangue de Jesus nos uniu aqui nessa noite. Nós temos o mesmo sangue agora. O que acontece? Prepara teu coração, porque a partir daquilo que você oferece, daquilo que você dá, daquilo que você estende, daquilo que você entende, daquilo que você guarda, daquilo que você respeita, daquilo que você proporciona para alguém ou para você mesmo, ou preocupado com a tua própria alma, faminta, desolada, triste, chorando aí pelos cantos, pensando até que não tem mais nenhum relacionamento com o céu. O céu visita você na tua casa agora em nome do Senhor Jesus. Recebe o céu aí. O Espírito Santo visita nós todos agora. Ó, só um segundinho, Senhor, só um segundinho. Sente o Espírito Santo na tua casa, irmã. Sente, casal. Sente, jovens. Sente aí, mocidade. Sente, irmão. Sente o Espírito Santo junto de você agora. Nós não somos meninos, não estamos brincando com coisa santa, nós estamos usando a tecnologia, que foi revelação de Deus para os homens, promessa que Ele nos fez, está escrito na palavra de Deus que Ele faria isso, para facilitar as coisas para nós. O reino expandiu de tal maneira, aleluia. Ah, se o Senhor Jesus tivesse um microfone, se Ele tivesse um celular, se Ele tivesse uma máquina de escrever, aleluia, aleluia. Está entendendo a palavra? Recebe do céu, porque você é bem-aventurado. E ele fala todas essas coisas, ele sabe que a identidade de cada um que estava ali foi se identificando com aquilo que ele estava falando, e quando ele terminou de falar, ele encontrar cada um que ele precisava no meio daquelas pessoas, porque ele precisava de cada uma daquelas pessoas, sabe? Do pobre de espírito, dos que choram, dos mansos, dos que têm fome de justiça, dos misericordiosos, dos pacificadores, dos que sofrem perseguição. Ele precisava de cada uma dessas pessoas. Vocês vêm tudo aqui para o meu lado. Vem cá, vem cá, vem cá, porque é de cada um de vocês que eu vou usar. Quando isso aconteceu, ele já achou a turma dele. Já não ficou mais sozinho. Já começaram a andar com ele. Porque a voz do Senhor Jesus é atraente. É atraente. E se tem alguma outra voz cantando para você, tem alguma outra voz te tirando de você a comunhão, parece que sorrateira, desequilibrando você, te deixando zonzo, deixando meio tonto, parece que tem à mercê de uma queda. Tem alguém aqui nessa noite à mercê de uma queda? Tem, viu? Viu, Live? Ô, Live, que está ouvindo aqui essa palavra, vocês todos que estão ouvindo, essa multidão que está ouvindo essa palavra, tem alguém aí à mercê de uma voz, à beira de uma queda, mas a comunhão de vocês todos agora. Fica na comunhão, Live. Multidão, fica na comunhão agora, porque o Senhor vai levantar uma alma aqui. Vai levantar alguém que está zonzo, assim, sabe quando a serpente vai traindo, vai traindo, vai traindo. Em nome do Senhor Jesus, o anjo vai passar a espada agora entre o olhar da serpente, aleluia, e a mente dessa alma, e essa alma vai ficar de pé e vai fazer comentário de que o Senhor libertou ela nessa hora da palavra. Recebe do céu aí. É contigo que o Senhor está falando. Aleluia. Volta para a multidão do Senhor Jesus. Volta para andar junto com Ele. É na simplicidade. É assim mesmo, é na simplicidade. É difícil, mas é gostoso. É perseguição, mas Ele livra. Sabe como Ele arrematou tudo isso? Ó, vocês todos que estão misturados aqui nessa multidão, exultem, alegrem-se, porque grande é o vosso galardão nos céus. Esta é a palavra. Guarda na tua alma. Deus seja para sempre louvado.